Olá, pessoal. Oi, Adriana, tudo bom? Oi, Zé! Oi, tudo bem? Oi, Zé! Tudo Vou bom? ajeitar aqui. Vou arrumar. Escondido. Tem Oi, como Rodrigo. você consegue. Aqui, ó. Vamos melhorar isso aqui. Melhor é ficar mais pra cá, né? Pra gente. Eu achei que ia ficar deitado. Mas... Oi, Ju. Ah, tudo bom, Teremos, Zé? teremos, teremos artista hoje. Já. Opa! Até botei uma. Falar Até disso. banho. Oi, Ian, até meu filho veio hoje aí, ó. Ô, gente, olha aí. Botou o quê que você falou? Fala, Até desculpa, te banho. cortei. Até banho eu tomei. Pois é, né? Banho, esse negócio de banho não precisa mais todo dia, não. Pra quê, né? Verdade. Oi, Jana. Vou ajeitar aqui pra esse negócio não cair. Vou fazer uma música mesmo. Oi, Raílson! Que saudade! Ah, Simone, tudo bem? Tô ajeitando aqui, aguardando. Aí, ó. Glória. Aguardando o pessoal. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui. Pois é, Adriana. Isso aqui tá ficando cada vez mais chique o negócio aqui. Ah, Direto das minas. Não, não estão nas minas, né? Mas a música é direto das minas. verdade. Oi, Patrícia. Oi, Pati! Boa tarde! O Richard! Que legal! O povo tá falando que minha tá cortado. A Pati tá falando que tem música. Cauê! Oi, Carlinho. Tudo bem? Pois é, Simone. Isso aí. Tô um pouco nervosa, Zé. Não, é assim mesmo. Eu também fico. 5 minutos. 5 minutos você já tá aí soltinha. Você vai ver só. É igual as aulas de estudar. O Zé tá perguntando se acabou a obra. Acho que acabou, Zé. A obra da semana passada estava rolando a obra aqui, mas acho que acabou. Parou. Ah, Rodrigo pediu para você relaxar. Ó, a gente já Legal, vai começar daqui a pouquinho, tá? Só dando um tempinho para o pessoal ir chegando. tudo bem. E, e aí a gente inicia.
Sabe como é obra, né, Zé? Obra. Que saudade! Bom, acho que já podemos começar, né? São 4h05 aqui no meu relógio. Conforme o pessoal for chegando, né? Bom, queria dar boas-vindas a todas e todos. Mais uma live da biblioteca, né? Que a gente tem feito uma live literária, a gente tem feito todas as quintas, né? É uma programação lá do Desenho Cultural, atividades de cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Já agradeço aos colegas, né, professores de literatura e língua portuguesa, que são parceiros nessa atividade. Então, meu obrigado a todos vocês. Hoje, então, nós vamos receber a professora Eliane Campos. Eliane é professora de língua e literatura na Escola Sesc de Ensino Médio desde 2016. É formada em letras pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Concluiu em 2010 o mestrado internacional Erasmus Mundus, com especialidade em culturas literárias europeias. É atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em estudos literários da UERJ, onde desenvolve estudos sobre o escritor tcheco-brasileiro Vilém Flusser. É assim? Isso. E seus textos de crítica literária. Bem-vinda, tá, Eliane? Muito obrigado. Obrigada a você, Zé, pelo convite. Muito obrigada também ao meu coordenador Rodrigo, que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de dividir algumas falas com vocês. A confiança, né? Agradeço muito. A Escola Sesc, que sempre é uma grande casa para a gente, de aprendizado. Aos alunos presentes, que eu estou muito emocionada de ter alguns alunos. Estou nervosa, já vai passar, tá? Sim. Então, a gente vai começar com um samba. Porque esse samba, ele traz várias ideias relacionadas ao livro que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? E a gente está precisando de samba na vida, né, gente? Um pouquinho de alegria aí. Então a gente vai cantar o samba E o Mundo Não Se Acabou, do Assis Valente. E Daniel, meu marido, está aqui comigo hoje, me ajudando. Hoje a gente faz aniversário de namoro, a gente não poderia deixar de estar juntos, tá bom? Parabéns, obrigado, hein, Daniel? Isso aí, eu que agradeço. A judiciária garantiu que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, sem demora fui tratando de aproveitar. Deixei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei o samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. A judiciária garantiu que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava, e perdoei sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de 500. Agora eu soube que o gajo anda, dizendo coisa que não se passou.
vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciar e garantir que o mundo ia se acabar. Belo, lindo, lindo, Eliane, lindo. Obrigada, amor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Zé. Um abraço. Abraço. Lindo, que lindo começar assim, Eliane. É muito bom, né, Zé? É ótimo. Deixa eu falar aqui rapidinho da obra. Sim. Bom, a gente vai hoje, então, falar da obra Decamerão, escrito por Giovanni Boccaccio. Nessa obra, nesse livro, são vários os contos de amor, contos de sagacidade, piadas e lições da vida. Além de seu valor literário e ampla influência, ele fornece um documento da vida na época. É considerado uma obra-prima da prosa clássica italiana. Boccaccio provavelmente iniciou Decamerão após a epidemia da peste negra. Isso Eliane vai poder confirmar para a gente. Boccaccio foi um grande, importante humanista, autor de número notável de obras, incluindo Decameron, Visão Amorosa, uma série de biografias de mulheres ilustres, entre outras obras. E aí a professora Eliane falará sobre o contexto da peste negra no século XIV, o humanismo italiano e a relação dessa obra marcundante da prosa ocidental com a contemporaneidade pandêmica. Não é isso, Eliane? Verdade, Zé. Então vamos lá, né? Primeiro pensar um pouco o samba, né, que a gente escolheu, que eu escolhi aqui para vocês. Esse samba, ele é do Assis Valente, baiano. Ele foi lançado em 1938. Mas, vez ou outra, em momentos de crise, esse samba, ele volta à tona, né? Ele foi cantado por Carmen Miranda e outros intérpretes, como a Adriana Calcanhoto também. E não duvido nada que surja por aí de novo, interpretado, né? E aí a ideia é assim, através da letra do samba, eu vou fazer um paralelo com o Decamerão do Boccaccio, tá? A gente vai começar, então. Primeiro eu quero dizer da escolha dessa obra para vocês. Para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto muito de história. Eu acho que a história, o fluxo da história, ela é muito poderoso, assim, para a gente, né, no sentido da gente aprender, né, do aprendizado. Ou deveria ser assim. Esperávamos que fosse assim, né? Em que a gente pudesse aprender, já dizia o Primo Levi sobre isso, né? Que a gente pudesse aprender com os nossos erros, com os nossos problemas sociais e a gente melhorar. Nem sempre é dessa forma, mas só para dizer um pouco que essa obra, ela tem um significado muito forte para mim nesse sentido da potência da história, não só em termos de tradição literária, porque essa obra ela é muito importante na tradição literária, mas também do ponto de vista do realismo que tem essa obra e os ensinamentos que ela pode trazer para a gente. Nesse sentido, eu preciso falar do contexto histórico em que essa obra ela é lançada, ela é escrita, né, e publicada. Eu vou começar, então, através da primeira estrofe do samba. A primeira estrofe do samba, ela diz assim: anunciar e garantir que o mundo ia se acabar, por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada, por causa disso, nesta noite lá no morro não se fez batucada. Então, se vocês observarem, a gente tem aí um cenário de Apocalipse, que é exatamente o cenário em que Boccaccio escreve Decamerão. Por que esse cenário? Porque era o cenário da peste negra. E o que foi a peste negra? A peste negra, eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Porque eu tô um pouco nervosa, daqui a pouco eu acho que eu vou melhorar. Vamos lá. A peste negra, ela foi, né,
trazida provavelmente pela Rota da Seda, que era uma rota comercial que vinha da Ásia até a Itália. Pelos estudiosos, veio através da pulga do rato, né? Que trazia lá a bactéria, se eu não me engano, que provoca a peste negra. Isso, meus amigos, meus colegas biólogos podem me ajudar melhor, tá? Eu acho que é bactéria mesmo que foi. Aí, isso aconteceu muito provavelmente chegando pela Sicília e por Gênova, que são regiões da Itália que tem muito trânsito marítimo, né? E chegada de rotas comerciais. Nós temos existem muitos estudos em relação à peste negra e os números são muito variados. Mas o número mais, assim, eu diria, confiável que eu consegui encontrar foi que ela matou em torno de 20 a 25 milhões de pessoas na Europa. Ou seja, 1/3 da população europeia da época. Existem números muito maiores que esses. Alguns números tratam da peste negra na Eurásia, outros no mundo todo, porque ela atingiu também várias outras partes do mundo. Ela voltou, isso é importante esse detalhe, a peste negra ela não acaba no século XIV. Ela volta a acontecer durante vários séculos. Inclusive, teve uma última ocorrência em Madagascar em 1995. Isso alguns estudiosos também colocam. O que acontece? A peste negra, ela significou uma mudança radical na Idade Média Europeia, vamos dizer assim. E a gente está falando especificamente do contexto italiano, da Península Itálica, que naquele momento ainda não era Itália propriamente dita, né? Porque ali estava tendo a formação dos estados nacionais. Então a Itália ainda não era considerada propriamente uma nação, do jeito que a gente entende hoje. Essa mudança ocorreu por uma razão muito óbvia e triste, que é a razão da perda de mão de obra. Então, toda a estrutura feudal que ocorria naquela época, ela precisou ser reinventada, modificada, porque não tinha mão de obra de trabalho, né? Pela quantidade de pessoas mortas que a gente está colocando aqui. Então, nesse momento, começa a ter um avanço da técnica, né? A maquinização do campo, vários outros aspectos da técnica, justamente pela perda da mão de obra. A peste negra tem alguns sintomas, e esses sintomas é importante eu mencionar, porque pelo nome que ela carrega, né, peste negra. Então, ela tem os sintomas da febre elevada, dor nas articulações, náusea, entre outros, e a dispneia. Então, e isso confere ao doente uma cor escura, e por isso que era chamado de peste negra. Até nas pinturas da época que a gente pode observar, tem muita ação, né, das pessoas mortas e esquecidas. E aí, voltando lá ao samba, né? Que dentre um anúncio do fim do mundo, de um apocalipse, muitas pessoas se colocam a rezar. A gente tem alguns dados relacionados à religião naquele momento, tá? E eu vou pegar especificamente a religião cristã, porque tem outras religiões que também agem de outras maneiras nesse momento, tá? O Papa Clemente VI, que era o Papa da época, ele afirmou em alguns documentos que a pandemia tinha causa divina. Era castigo para os próprios pecados. Nesse mesmo momento, surgiu um grupo muito forte ali naquela região da Península Itálica e de forma geral na Europa Ocidental, que se chamavam os flagelantes. Era um grupo de autoflagelação. Então, diante daquele momento de apocalipse, de fim do mundo, né? Espécie de fim do mundo, eles entendiam aquilo como um castigo divino. Então, era um grupo que iam para as praças
se autoflagelar. Houve perda da autoridade, né? Tanto as autoridades civis quanto as autoridades eclesiásticas, naquele momento, não souberam agir, como agir, né? Com o que estava acontecendo. Qualquer semelhança com a realidade, né? Não posso nem falar aqui. E teve um dado também muito triste, que foi o dado da culpabilização dos hebreus. Então, socialmente falando, muita gente acreditava que foram judeus que mandaram essa peste para a Europa. Então, houve muitos massacres dos judeus ali na região da Provença, né, no sul da Itália, da França, e pegando um pedacinho da Espanha. Então, os judeus não... Mais uma vez, né, houve aí a perseguição a eles por conta de algumas teorias da época que achavam que eram eles a causa da peste. Bom, da disseminação da peste. Grande parte das obras de arte relacionadas à peste negra foram realizadas sucessivamente aos anos da peste. Então, muitas coisas que a gente possa ver sobre a peste negra, como, por exemplo, tem um pintor muito famoso holandês, que é o Bruegel. Ele fez uma pintura muito interessante e bonita, que é o Triunfo da Morte. E essa pintura, ela foi feita mais no final do auge da peste, que seria o final do século XIV. Tem um filme que eu não sei se vocês já assistiram, que é O Sétimo Selo, do Bergman. Esse filme também fala da peste negra, e é um filme do século XX. Então, normalmente as produções sobre a peste negra, elas são posteriores ao pico da pandemia. Não estou falando da pandemia, porque, como eu disse para vocês, a pandemia ela atravessou vários séculos aí. Algumas ocorrências dela. E aí, qual é a exceção a isso que eu estou dizendo para vocês? A exceção é Decamerão, do Boccaccio. E por isso que ele é também um documento histórico. Ele acontece como um testemunho daquele momento, né? E aí eu vou falar um pouquinho de Boccaccio agora para vocês. Quem foi, né, essa figura? Boccaccio viveu de 1313 a 1375. Ele era filho natural do mercador florentino Boccaccio di Celillo. E ele fez parte, junto com Petrarca e Dante, daquele trio literário florentino. Então, a gente tem na obra de Boccaccio várias relações com a obra de Dante, várias relações com a obra de Petrarca. Inclusive, os nomes dos personagens que a gente vai ver daqui a pouquinho na obra Decamerão, em alguns momentos dialogam com personagens de Petrarca e de Dante. Para os alunos que estamos assistindo, que está me assistindo também, né? Enfim, é muito importante dizer que o Boccaccio ele é contemporâneo do Gil Vicente e da produção Alto da Barca do... Essa informação é muito importante porque vocês vão perceber que o estilo, a sátira por trás parecem, tá? Não à toa, os dois pertencem ao humanismo também. O que mais? O Boccaccio, além de ter escrito Decamerão, que foi uma obra marcante, né, e que ele é reconhecido, talvez não tão reconhecido como ele, mas é reconhecido pelo Decamerão, ele também escreveu uma obra que tem o nome em latim, que é De Mulieribus Claris, ou que seria mais ou menos Mulheres Famosas. É muito interessante esse dado, por conta de algumas questões do enredo que a gente vai observar em Decamerão daqui a pouquinho, tá? Esse livro do Boccaccio, ela é uma coleção de biografias de mulheres mitológicas ou de importância histórica. E esse livro foi escrito em 1374, após o Decamerão, tá? Muito bem.
Porque o Decamerão ele foi escrito, eu esqueci de falar isso, o Decamerão foi escrito entre 1350 e 1353. A peste negra, ela ocorre o seu auge em 1348. Então, está bem aí no meio, né? Bom, Zé, falei um pouquinho. Por acaso você quer fazer alguma consideração? Eu posso continuar? O que você acha melhor? Pode continuar. Deixa eu ver se tem... Não, tem uns comentários aqui, mas depois eu leio para você. A gente está separando aqui. Mas você pode ir falando, que depois também eu faço alguns comentários. Que você está falando. Gente, Luana, muito bom ver você. Luana morou comigo na moradia da universidade, está aqui vendo, me assistindo. Muito prazer, muito feliz. Bom, passando agora a análise do próprio livro, tá? A própria obra. E aí eu vou para a segunda estrofe da música do samba do Assis Valente, para a gente pensar que após aquele apocalipse e as reações religiosas daquele momento, existem outros tipos de reação também diante de um cenário apocalíptico, né? Então, acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Então a gente tem aí uma ideia de carpe diem, né? Diante de um cenário de apocalipse, uma ideia de carpe diem. Já que vai acabar, a gente tem que aproveitar os últimos momentos aqui, né? É muito comum essa relação. A gente, quando trabalha na primeira série, falando de barroco e arcadismo, isso é comum, né? Esse carpe diem hedonista e esse carpe diem expiatório. Então, existe um carpe diem aí do medo da morte, e por isso eu preciso ficar na linha, né? Para eu alcançar o paraíso. Ou existe o carpe diem nesse sentido neoclássico do arcadismo, que lá foi à frente do Decamerão, mas no sentido de aproveitar os prazeres carnais, né? O que tem de bom, vamos dizer assim, na vida terrena. Então, a partir dessa consideração, eu quero dizer para vocês que o Decamerão ele vai seguir essa linha, né? O Decamerão ele é uma obra que ele não tem esse carpe diem expiatório, ele tem um carpe diem hedonista. Mas não só isso. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, tá? Por que eu estou valorizando essa questão? Porque é através dessa questão que o Decamerão é conhecido. Quando se fala de Decamerão, normalmente se fala do erotismo. Não por acaso, porque também essa obra ela foi ao cinema, ela foi adaptada pelo Pasolini, né, que é um grande cineasta, e ela tem um teor erótico muito forte na adaptação. Não que na obra não tenha, tem sim, mas ela não tem só isso. E aí, essa valoração desse aspecto fez bem e fez mal para essa obra, porque de alguma maneira ela é lembrada só por esse aspecto. Fez mal porque ela foi censurada em vários momentos históricos, tá? Então, primeiro aqui mostrar a capa para vocês do livro, né? Essa é uma edição que eu comprei recentemente, especialmente para a live, que eu tinha uma antiga, né? E eu fiquei feliz até porque achei muito bacana essa edição. O Decamerão, vou começar pela análise do título, o que significa, né? Ô Zé, quando você quiser parar, é só você falar, tá? Deixa eu fazer passar um comentário que a Catarina fez aqui, que aí você já inclui aí na sua fala.
Catarina colocou, comenta sobre a recepção da obra no tempo de produção. Tá, eu vou chegar lá. Pode deixar. Pode deixar, Cat. Obrigada, Cat. Eu vou falar sobre isso, tá? Primeiro eu vou comentar sobre o enredo de forma geral. O que significa Decamerão? Primeiro dizer, gente, que o humanismo ele retoma valores clássicos, né? E não por acaso o Boccaccio ele valoriza muito a língua grega. Então, em vários momentos, os nomes dos personagens, o título dessa obra tem a ver com a língua grega. Então, tem sentido na língua grega e a gente tem que fazer a transposição para as línguas neolatinas, tudo bem? Então, Deca significa 10 e Mera significa dias, jornadas. Então, o que acontece? Nós temos 10 jornadas. Eu vou falar no geral primeiro a história, para depois ficar mais fácil analisar, ok? Então, a gente tem 10 jornadas e nós temos 10 personagens, que eu vou explicar daqui a pouquinho como que eles se reúnem. São 10 personagens, 10 jornadas, portanto, 100 novelas. Porque 10 vezes 10, matemática aí foi mais fácil, dá 100, certo? Então, cada jornada, cada personagem conta uma história e isso faz com que no final a gente tenha 100 novelas. Alguns autores dizem que o Decamerão não é um título. E é verdade. Na verdade, ele é quase um subtítulo, porque ele está explicando o que vai ser feito, né, naquela obra. Então, o Boccaccio, ele escreveu assim, no primeiro, no chama proêmio, né, que é uma espécie de prefácio à obra. Ele diz assim, começa o livro chamado O Decamerão, ou também chamado Príncipe Galeotto. E quem é o Príncipe Galeotto? O Príncipe Galeotto era um personagem da lenda da Távola Redonda, da Idade Média, e que ele supostamente ajudou o Lancelot a encontrar um dos seus amores, que era a Rainha Genebra. Então é como se fosse um cupido aí, né? Uma espécie de cupido. Então, por esse motivo, com esse título, a gente percebe que essa obra vai ser uma obra em homenagem ao amor ou em homenagem a essa ideia de encontro amoroso. Tudo bem? Isso, passei. Em termos de narrador, nós temos um narrador em primeira pessoa no início da obra. O autor, ou o alter ego dele, não sei, mas o autor ele fala no proêmio, ele escreve, e depois, na primeira jornada, no início da primeira jornada, ele ainda se mantém explicando por que ele está fazendo aquela obra, por que está escrevendo aquele texto, etc. Até que ele passa a palavra para um dos personagens conduzir a jornada, e aí, então, nós temos uma narração em terceira pessoa, né? Então, ele é muito interessante, aí, como eu falei para vocês, a separação entre o literário e o histórico nessa obra não é muito clara. A gente tem aí um trabalho bem de testemunho de várias coisas. Sobre os personagens, né? Como eu falei para vocês, são 10. E aí eu vou abrir o livro, porque eu quero ler alguns trechos. A partir dos trechos, a gente vai entendendo como se configura a obra, tudo bem? A primeira frase do Decamerão é essa. É humano ter a gente compaixão dos aflitos. É humano ter a gente compaixão dos aflitos. E aí ele vai fazer todo um primeiro parágrafo para dizer que essa obra é para tirar a melancolia das pessoas,
o sofrimento, as dores, para que elas possam sair daquela situação de grande perturbação que a peste negra estava causando na vida delas, né? Então, essa é a primeira frase. E aí ele faz aí uns 2 ou 3 parágrafos sobre isso, né? Sobre a capacidade da gente ter compaixão pelo próximo. E aí ele entra numa questão aqui que vai gerar polêmica, né? E ele vai dizer assim, provavelmente essa melancolia que ataca a todos nesse momento possa ser maior para as mulheres. As mulheres estão mais suscetíveis à melancolia. Elas estão mais, nesse momento, talvez, precisando de mais ajuda, já que elas provavelmente não podem encontrar os seus amores, elas não podem viver os seus amores. E aí eu quero ler um pouquinho, tá? Rapidinho. Para não ser ingrato, propus-me a mim mesma agora, que me considero livre, a tarefa de oferecer algum alívio dentro do que me é possível, em troca daquilo que recebi. Se não presto àqueles que me ajudaram, presto ao menos àqueles aos quais possa valer. E quem negará, pulei uma parte, tá? E quem negará, por importante que seja, que convém dar este alívio, este conforto mais às mulheres, belas do que aos homens. Elas conservam ocultas dentro do seu seio delicado as labaredas amorosas. Temem envergonhar-se, retraem-se. As labaredas escondidas têm mais vigor do que as ostentadas. E disto sabem os que já as provaram. Além do que elas, as mulheres, constrangidas pelos desejos, pelos caprichos e pelas determinações dos pais, das mães, dos irmãos e dos maridos, se mantêm a maior parte do tempo fechadas em seus aposentos. Ali se ficam ociosas, sentadas, querendo e não querendo na mesma hora, alimentam pensamentos diversos e não é possível que tais pensamentos sejam sempre alegres. Se devido a esses pensamentos alguma melancolia provocada por anseios ardorosos, sobrevém ao espírito delas, do seu espírito convém que se trate com o maior cuidado, se por novos raciocínios a melancolia não se remove. Sem isto, as mulheres são muito menos fortes do que os homens e requerem amparo, né? E aí vem depois uma parte que ele vai falar dos homens. Eu destaquei aqui por uma questão óbvia, né, essa fala sobre as mulheres. E, continuando, ele vai falar sobre a peste, que eu acho importante eu dizer também, tá? O que escrevo são coisas contadas em 10 dias por um grupo honrado de 7 mulheres e de 3 moços, na época pestilenta da passada mortandade levada a cabo. Acrescentam-se algumas cantigas às mulheres antes referidas, cantadas a seu gosto. Nas mencionadas novelas, aparecerão casos de amor. Uns serão agradáveis, outros escabrosos. Registrar-se-ão outros acontecimentos felizes, ocorridos tanto nos tempos modernos como nos antigos. E aí, eu vou acelerar um pouco por causa do tempo, para poder dar conta, talvez, das questões, mas ele vai começar aqui a apresentar, né, como é que vai ser a configuração dessa narrativa. E aí ele trata... Aí ele já entra na primeira jornada, né, já vai para a primeira jornada. A primeira jornada fala de novo das mulheres, do sofrimento delas na peste, etc e tal. São várias páginas, gente, sobre a peste, várias. Por isso não deixa de ser um documento histórico. Até que ele vai chegar na página
39 aqui. Em que ele vai dizer sobre esse encontro das mulheres numa igreja. Então, ele vai falar... E aí eu quero dizer, fazer um parênteses, tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, está se referindo à nobreza. A classe social dessas mulheres, desses homens, tudo é relacionado à aristocracia da época, tá? Então, a gente não vê aí uma representação de um personagem popular na emissão dessas narrativas. Tinham servos, esses personagens, elas têm servos, as mulheres têm as suas aias. Então, pensar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem... quem são os personagens? É importante eu mencionar, tá? Então, tem o Dionéio, o Filóstrato, o Pânfilo, que são os homens. A Elisa, a Emília, a Fiameta, a Filomena, a Laurinha, Neifile e Pampinéia, que são as mulheres. Cada um desses nomes tem seus sentidos no grego. É legal depois vocês pesquisarem, né, um pouquinho sobre isso. Então, as mulheres, elas estavam, por acaso, na igreja Santa Maria Novella, em Florença, e elas começam a conversar, isso dentro do contexto ali da peste, né? Estavam falando sobre o horror da peste, e uma fala assim, que tal a gente ir para um palácio longe da cidade, para que a gente possa fugir disso tudo? E aí elas começam a conversar e uma delas diz assim, mas somente nós, mulheres, não temos que ter homens para nos comandar, né? Então tem aí um diálogo. E aí até que, por acaso, chegam homens na igreja, 3 homens, e aí se faz aí o grupo dos 10. Tudo bem? Eles vão para uma colina afastada da cidade e lá eles tem toda uma programação diária nessas jornadas. Dentre essas programações, a gente tem as narrativas. Então, tem um detalhe que é bem interessante nesse livro, que é o seguinte. O Boccaccio diz assim, o autor. As narrativas, elas eram feitas após a sesta, que é aquele momento de dormir à tarde, né? Por volta das 3 da tarde, se fala aqui no livro. Por quê? Porque não se podia jogar. Naquele momento era um sol muito forte, então não dava para jogar. Então, eles faziam narrativas. Esse detalhe é um detalhe muito importante, porque muitos estudiosos da área de literatura italiana defendem que o Decamerão é um jogo. E não deixa de ser, porque existe sempre um reinado, né? Sobre o reinado de algum personagem. Então, cada jornada tem um rei, que é um dos personagens. Cada rei decide o tema daquele dia. Então, eu vou mostrar para vocês, eu sei que o tempo pode estar curto, né, Zé? Temos 15 minutos. Vou mostrar para vocês o primeiro tema, só para vocês terem noção. Cada final de jornada, a gente tem a apresentação do tema da próxima jornada, tá? Então, por exemplo, começa a segunda jornada, na qual, sob o reino de Filomena, se fala de quem, acossado por muitos contratempos, chegou a fim tão feliz que lhe excedeu as esperanças. Então, cada jornada vai ter ali um mote, né? Um mote. Tem jornada que são histórias felizes, tem jornada que são histórias tristes, mas, no geral, todas relacionadas com o amor. O que mais? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui para eu falar. Foi. Eu queria chegar só numa parte aqui que eu acho que eu vou começar a responder a Catarina, que eu acho importante. Na parte do proêmio, que é quando o Boccaccio está explicando a importância da obra e por que ele escreveu a obra,
Ele diz assim, Cat, vê se te ajuda no que você perguntou, né? Ele fala assim, as mulheres já mencionadas que lerem estas novelas poderão colher deleite e conselho útil das coisas reconfortantes mostradas através das narrativas. Elas ficarão sabendo aquilo de que convém fugir e aquilo que semelhantemente se deve seguir. Não creio que deleite, conselho e exemplo possam obter-se sem que se sofram aborrecimentos. Se forem conseguidos sem aborrecimentos, e Deus queira que assim seja, elas, aquelas mulheres, rendam graças ao amor que, libertando-me dos próprios vínculos, me permitiu que atendesse aos prazeres delas. Ele fala de algumas questões aqui que eu não quero entrar por conta do nosso tempo, mas basicamente ele vai falar que as mulheres que lerem essa obra é como um conselho, né? É um conselho útil das coisas reconfortantes mostradas através das narrativas. Então, elas ficaram sabendo aquilo de que convém fugir e aquilo que devem seguir. Então, é uma obra que acaba sendo um manual de conduta. Agora, isso também era uma proteção para o autor, pensando na recepção, tá, Cat? Porque o autor, naquele momento, lançar uma obra com carpe diem hedonista era um risco muito grande. Então, de alguma maneira, ele dizer que elas que se seguem vão, na verdade, dizer para as mulheres o que elas devem fazer e não fazer, é uma forma de proteção dele. Mas, como eu disse, pelo teor de várias narrativas, talvez ele não tenha sido bem compreendido mesmo assim, né? Apesar desse prefácio que ele faz como proteção a essa obra. E aí, eu vou me encaminhando para o final, eu quero falar alguns detalhes importantes, que ainda em relação à recepção, né? É importante dizer que essa obra do Decamerão foi fundamental para a constituição do que a gente chama de gênero de novela. E aí, por quê? Né? A gente sabe que a novela ela é muito antiga, a narrativa ela é muito antiga. Mas, por exemplo, As Mil e Uma Noites, que é uma obra anterior, tem uma estrutura parecida com o Decamerão, mas não tem uma preocupação com a caracterização dos personagens, ou seja, não é ainda uma obra artisticamente pensada, literariamente trabalhada, diferente do Decamerão. O Decamerão, ele tem essa proposta de fazer com que a novela seja estruturada artisticamente, pensando muito a caracterização do personagem. Essa é a grande diferença e por isso isso vai ser marcante para as outras gerações. Decamerão, ele influencia enormemente os contos da Cantuária, né, que é uma obra muito importante na literatura inglesa, que também fez parte da formação do idioma inglês, enquanto língua normativa. Influencia demais Shakespeare na caracterização dos personagens. E eu acho que Shakespeare, sobretudo, pelo humanismo, porque justamente os personagens do Decamerão são muito humanos. A natureza fala mais alto no texto. E aí, nesse sentido, acho que o Shakespeare bebeu dessa fonte. O Decamerão do Boccaccio normalmente é chamado da comédia humana, em contraposição à comédia divina, Divina Comédia, do Dante, que é da mesma época. É bem nesse sentido mesmo. E eu acho que como mensagem principal, final, esse é um texto de absoluta liberdade.
E é isso que incomoda, e é isso que amplifica o valor dessa obra. Pensar que uma obra como essa foi escrita em meados do século XIV, a liberdade que ela tem chega a ser chocante, assim. Porque talvez alguns artistas atuais não tenham mais essa liberdade que ele teve de escrever da maneira como ele escreveu. Tem mais alguma coisa? E aí eu queria, só para terminar, Zé, trazer para vocês já que eu falei da questão da liberdade, do erotismo, né? Não posso também não contar, né, um pouquinho das coisas. Vou pegar para você. Cada novela tem um resuminho em cima da menina. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o estilo erótico do qual eu estava falando. Essa novela acontece na jornada da Néfili, que é a primeira novela. Então, ó, Maceto de Laporecchio faz-se mudo e torna-se hortelão de um convento para mulheres. E elas competem entre si para se deitarem com ele. Então, a gente tem aí um personagem que é mudo. Na verdade, ele finge de mudo, né? Ele se finge de mudo. Ele trabalha na horta de um convento. E já que ele não fala, as mulheres freiras da época podem se aproveitar daquele momento, né? Dessa situação. E eles têm relações. Essa é uma delas. A outra. Eliane, só para você se orientar, aí nós temos menos de 5 minutos, tá? Menos de 5? Isso. E só mais uma, tá? Ó, Tancredi, príncipe de Salerno, mata o amante da filha e manda a filha ao coração dele, numa taça de ouro. A filha põe água envenenada na taça sobre o coração e bebe, e assim morre. Então, a gente tem aí várias quebras com a moral medieval, que daria outra live aí para a gente conversar. Para finalizar, eu quero dizer que eu vou ler o que eu escrevi, tá? Só para finalizar. Sim, claro. Se, por um lado, o estudo da história nos propõe o entendimento dos fatos e uma preocupação pertinente com aquilo que se passa, como é o caso da pandemia que nos assola atualmente, por outro lado, a arte pode nos ajudar a suspender as dores do testemunho. Por meio da arte é possível imaginarmos uma realização que talvez no curso da história não tenhamos poderes para solucionar. Assim eu termino minha fala convidando a todos para que nesses tempos difíceis possamos nos libertar para criarmos cada vez mais arte. É preciso lembrar que pouco após o período de Boccaccio surgiu o Renascimento, momento de muita potência criativa. Que possamos olhar para trás e aprendermos com eles. É isso. Ah, que ótimo. Que lindo. Deixa eu ler aqui um comentário do Natan, antes da gente... Natan Souza. É uma fonte histórica preciosíssima. Não à toa passei por esse livro na disciplina de História Econômica, para me aproximar da realidade social da Idade Média por meio da literatura. E eu também queria fazer um breve comentário, e último também. O escritor Tom Farias escreveu a biografia da Carolina. Ele escreveu durante esse período agora de quarentena e foi postando no seu Facebook, cada dia ele postava um capítulo, um livro, né? Ele escreveu um livro sobre esse momento agora. O nome do livro é A Bolha, né? Que vai ser lançado logo que tudo terminar. E ele foi escrevendo, foi colocando, cada dia ele colocava um capítulo desse livro. Daí eu te pergunto,
Você falou que talvez, né, a canção, você falou da canção e falou que talvez volte, né? E também que talvez os artistas não tenham a mesma liberdade nesse momento, e esse texto que você acabou de ler, mas ainda assim, você acha que esse momento, nós temos aí um campo fértil para esse tipo de escrita, esse tipo de texto, em relação à pandemia? Com certeza. A gente sabe que quem faz arte é muito inteligente, né? E aí, assim como o Boccaccio conseguiu colocar no prefácio dele uma espécie de precaução, de proteção porque podiam entender daquela obra, eu acho que a gente é capaz, assim como fez Chico Buarque, assim como fez tantos artistas na ditadura, né, de subverter. A arte, ela é capaz disso o tempo todo. E mais do que nunca a gente está precisando disso. Mais uma última aqui, rapidinho, da Catarina. Li, você acha que, de certa forma, a obra atualiza a narrativa oral? Se ela é... O que é da narrativa oral? Se ela atualiza a narrativa oral. Com certeza. De certa forma. Ele é embebido da narrativa oral ali. O que tem, que eu diria assim, é um certo cuidado e estudo maior do que seria a narrativa. Então, existe ali toda uma arquitetura que ele projeta para esse livro, talvez anteriormente não tivesse. E a gente tem que lembrar que esse é o século da invenção da imprensa, né? Então, esse contexto aí do literário, de uma forma mais controlada, né? Tá começando a surgir. Então, o Boccaccio realmente ele faz isso, ele se embebe, ele se abastece da narrativa oral, mas ele trata isso de outra maneira, de outro formato. Bom, gente, nosso tempo terminou. Foi ótimo, mas infelizmente acabou. Obrigado, Eliane. Agradece ao Daniel, foi lindo, a canção foi linda. A apresentação foi linda. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui com a gente mais uma vez, os que estiveram aqui pela primeira vez também. Que bom que vocês estiveram por aqui. Tá? Quinta-feira que vem não temos, quinta-feira que vem é feriado, mas na outra estaremos aqui. Tá? Obrigado, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Nós temos um minuto, Eliane. Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer, dizer que a minha fala foi permeada, né, atravessada por vários pesquisadores da área de história medieval, da área de literatura italiana, da área de tradução. E é importante dizer isso numa era de fake news, em que a pesquisa acadêmica ela é tão descredenciada, tá? É importante. Verdade. Agradeço mais uma vez aí a equipe de Literatura e Língua Portuguesa da Escola César do Ensino Médio pela parceria. Tá, um abraço a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana e até a próxima. Beijo a todos. Obrigado, Eli. Obrigada a vocês.